A Brasília. Na Câmara, a proposta para a criação da CPI, que pretende investigar o caso envolvendo a agência Mind8 e a página Choquei, atingiu um total de 121 assinaturas. Para formalizar o pedido de abertura da comissão, são necessárias mais 50 assinaturas. Chamada de CPI da Máfia Digital, a Comissão Parlamentar de Inquérito vai apurar a atuação da Mind8. A empresa é responsável por gerenciar várias páginas de entretenimento e ativismo político. Por isso, um dos focos da CPI é investigar se políticos da esquerda realizaram pagamentos à Mind8 usando verbas públicas para favorecer a campanha de Lula em 2022. E aí, Piotr, já foram coletadas aí 121 assinaturas, são necessárias mais 50 aí para pedir a instalação dessa CPI que está sendo chamada aí de CPI da Máfia Digital. A gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, né? Até se a CPI seria o melhor instrumento para fazer essa investigação, né? Porque é um caso gravíssimo. O meu único receio é de essa CPI se tornar uma daquelas que o governo vai lá e usa a força parlamentar que tem nesta hora, né? E todo o arsenal que tem para pressionar parlamentares, ou até o presidente da Câmara ou do Senado para mudar participantes, no caso foi da Câmara, né, como foi a CPI do MST, para mudar participantes da CPI, e aí muda completamente o resultado de uma votação. CPI, tecnicamente, é um instrumento da minoria, portanto, deveria a minoria comandar uma CPI, porque é uma comissão parlamentar de investigação. O parlamento tem essa prerrogativa. Se vai ser ou não a melhor ferramenta, a gente vai tentar entender, uma vez instalada, ainda depende do número de assinaturas. Acho que essa dificuldade é muito pelo recesso agora de janeiro, mas o Congresso volta agora no comecinho de fevereiro, então esse número deve aumentar e chegar ao número mínimo, mas a minha preocupação é só o desvio de finalidade. Desvio de finalidade, claro, né, maquiando uma CPI. De novo, a CPI, elas já não terminam mais em pizza. Pizza era cordão, para ninguém sair nem de um lado nem de outro punido por uma CPI. Agora é manipulação mesmo, manipulação de resultado. Você usa parlamentares para, por exemplo, não investigar. Então, quer dizer, você sabota uma CPI, isso é sabotagem de um instrumento importante de investigação. Agora, se por acaso a CPI for instalada e comprovar que, aí que vem a pressão do governo, imagina só, que houve, por exemplo, verba pública ou verba de campanha para esses influenciadores falarem bem de um candidato em detrimento do outro, isso é crime eleitoral com potencial de derrubar a chapa como um todo, do ponto de vista teórico-jurídico, porque a realidade jurídica dos tribunais superiores em Brasília já é uma outra coisa. O Silvio, nesse caso, vale até compartilhar aqui com a nossa audiência de Oeste Sem Filtro que essa empresa, essa agência Mind8, chegou a entrar com uma ação contra a revista Oeste pedindo a retirada de conteúdos que foram veiculados no nosso site, revistaoeste.com, mas a juíza, felizmente, indeferiu, não atendeu o pedido de censura dessa empresa. Silvio. Pois é, Paula, olha só, em relação à CPI, nós estamos em recesso, a CPI ela só funciona e tem utilidade pública, ela serve à sociedade, por exemplo, quando é uma ferramenta de oposição. Do contrário, ela se torna um picadeiro. No caso dessa CPI, por causa do objeto, há um temor de que o governo utilize isso. Governo, e quando eu falo governo, eu estou dizendo o consórcio de governo, portanto, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, para forçar a aprovação do PL 2630 e passar meses debatendo a necessidade de censura nas redes sociais, que eles utilizam um eufemismo, né? Regulação da mídia. Vamos ao seu ponto, que ele é muito importante, Paula. Na virada, no dia 24, saiu essa decisão de uma juíza aqui em São Paulo, porque a empresa, obviamente o escritório de advocacia que a defende, tentou censurar.
Isso se chama tutela de urgência, uma tutela antecipada. O nome é censura. Tentou censurar o site da Revista Oeste por causa de publicações que mostravam quem era a agência Mind e a sua ligação com o perfil Choquei e, evidentemente, com a morte de uma jovem, uma tragédia que foi noticiada, amplamente noticiada. Esta juíza, e eu queria pedir licença aqui para ler um parágrafo da decisão dela, ela disse, aspas, nesta fase, a remoção dos conteúdos publicados em referidos perfis poderia configurar censura, vedada pela Constituição, artigo 22, parágrafo 2º. A juíza deu uma aula à ministra Carmen Lúcia. Ela disse, censura. Censura não pode ser só de vez em quando, censura não pode ser só dessa vez, porque censura é vedada, segundo a nossa Constituição. Esse é o ponto, Paula.